E Gregory desconversou sobre a possibilidade de virar reforço do Cruzeiro. Você sabe, o Gregory é hoje o plano A, B e C do técnico Arthur Jorge para a função de primeiro volante. Arthur e Gregory trabalharam juntos no Botafogo e foi o treinador português quem o levou para o Al Rayyan. O grande problema é que o time qatari gastou 7 milhões de euros para contratá-lo e exige no mínimo o mesmo valor para poder liberar o atleta que é titular absoluto. Quando perguntado sobre a chance de jogar no Cruzeiro, o Gregory decidiu sair com a seguinte frase, abre aspas, não tô sabendo de nada ainda, só se estão sabendo e aí não me falaram nada. Papai Arthur ainda não me ligou, conheço pouco de BH, fui jogar lá algumas vezes, mas estou feliz no Catar. Reparem na forma como o Gregory se refere ao treinador do Cruzeiro, o Papai Arthur. Eles trabalharam juntos, como eu disse, em 2 clubes, a excelente relação. E o Arthur Jorge tem feito todos os esforços para que essa negociação possa acontecer. Cruzeiro que busca pelo menos 4 contratações na janela da metade do ano. A ideia é fortalecer o elenco e ter capacidade para eliminar o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América. Nesse fim de semana dá para dizer que o Cruzeiro tropeçou ficando apenas no empate contra o Fluminense dentro de casa. Deixa eu ouvir mais um pouquinho vocês, Fabrício e Vinícius Andrade, sobre como esse jogo foi construído. No fim das contas, é o empate que ficou bom? Ou dava para ter conquistado mais o lado do Cruzeiro pelo nível de atuação, hein, Vinícius e Fabrício? Ô Cirilo, é claro que o torcedor do Cruzeiro veio aqui no Mineirão hoje esperando uma vitória. Se a gente pega a classificação que você acabou de falar, não é uma classificação que o Cruzeiro, a posição dele, 11º lugar, não é uma posição satisfatória, né? O Cruzeiro entrou no campeonato para disputar ali com o Palmeiras, com o Flamengo, pelo menos para incomodar, como foi na temporada passada. Só que vamos entender o contexto, é um campeonato de recuperação. O que o Pique falou aqui, e ele tem toda a razão, nas 8 primeiras rodadas o Cruzeiro somou 4 pontos. Sabe o que isso representa de aproveitamento? 16%. Esse aproveitamento é o aproveitamento da Chapecoense, por exemplo, que é a lanterna e que vai disputar a Série B ano que vem. O que o Arthur Jorge fez nesses 10 jogos foi colocar o Cruzeiro de novo na disputa. Tirar primeiro dessa confusão, que era ali a zona do rebaixamento, somou 20 pontos em 10 jogos. Isso dá 66% de aproveitamento. Sabe quem tem 66% exatamente de aproveitamento no campeonato? O Flamengo, que é o vice-líder. Então, assim, o Cruzeiro conseguiu recuperar. Ainda não é o suficiente para brigar pelo título, e não vai ser. Ficou para trás nessa corrida. Mas aí, Cirilo, pegando o jogo especificamente de hoje, eu acho que entra muito também, assim, a carga que o Cruzeiro vinha dos jogos passados, né? O Fabrício, o Cruzeiro pegou uma maratona complicada. Olha a sequência que o Cruzeiro teve fora, por exemplo, de desgaste físico, emocional, de Copa Libertadores. Eu não tô falando que isso é desculpa, mas é uma justificativa pra gente ver, por exemplo, o Gerson, cara, extenuado em campo. Não, e faz diferença um dia a mais, o Fluminense jogou na quarta-feira, né, Vini? Exatamente, isso faz diferença. E o Cruzeiro pegou um adversário que tinha seus desfalques, mas que é qualificado. Então é claro que fica uma frustração, porque o torcedor queria vitória, e eu acho que o Cruzeiro ele até produziu para vencer, especialmente no primeiro tempo, que criou muitas chances. Mas é um empate, assim, aceitável, por se tratar de um momento, assim, difícil da temporada, que tá todo mundo muito, muito cansado. O Fluminense sai na frente, e aí o Cruzeiro vai buscar um empate num gol de falta do Matheus Pereira, que eu acho até que houve uma contribuição do Fábio, teve um desvio na barreira, mas pelo nível do Fábio, a gente espera que uma jogada dessa ele faça a defesa e não fez, para a sorte do Cruzeiro. O Fábio é nosso, né, mano? Pois é, tá em casa, né, Fabrício? Ele salvou outras, né? É verdade. Mas assim, acho que foi justo, tá? Acho que foi justo o placar, porque o Fluminense também chegou com perigo. O Otávio também teve que trabalhar e quando foi exigido, contribuiu bem. Eu acho que o Cruzeiro sai dessa primeira parte da temporada com uma boa perspectiva. Não é a classificação que a gente espera do Cruzeiro. 11º no Campeonato Brasileiro. Tem que melhorar isso aí. E tá melhorando. E um outro ponto que eu chamei a atenção aqui no primeiro comentário: o Cruzeiro precisa reforçar o seu elenco pensando no segundo semestre, pensando em disputar e brigar de fato pelos principais títulos. Hoje eu vi um jogo em que Gerson e Matheus Pereira ficaram sobrecarregados. Os pontas do Cruzeiro não contribuíram muito. O Arroio não fez um bom jogo, o Kenji entrou mal, o Christian também não conseguiu acrescentar muito hoje, e quando isso não acontece, o jogo fica muito concentrado em Gerson e Matheus Pereira, que são fantásticos. O Gerson foi eleito aqui o melhor em campo, com toda a justiça, jogou bola pra caramba. Matheus Pereira sempre acha um passe, busca uma jogada diferente. E aí o centroavante hoje também, que foi escolhido, o Nezer, não estava numa boa noite. Então, assim, se você quiser, eu acho que brigar mesmo, Libertadores, Copa do Brasil,
Precisa chegar, assim, 2, 3 peças que os caras chegam e dividem essa responsabilidade com Gerson e Matheus Pereira para elevar o nível desse elenco. Não, e assim, mas o Sinisterra entrou no segundo tempo bem demais, né, cara? Entrou bem. A gente viu uma evolução incrível nele. Que jogador, cara. Hoje ele cabeceou bola, cara. Cara, olha, eu tô na expectativa aí do Sinisterra agora com essa pré-temporada, um mês, sabe? Ele dá continuidade nesse trabalho. Baita jogador, cara. Porque eu acho que ele vai resolver ali, vai ajudar, né? Porque é o que precisa, né? O Kenji realmente não entrou muito bem, mas assim, muita do que o Kenji entrou também foi a hora que o Christian também foi pra lateral, cara. Deu uma bagunçada. Porque o Christian ele não sabia que ele tava sendo lateral, cara. Ele tava toda hora lá no meio, na frente, ficava uma avenida ali, o Kenji ficando preocupado em às vezes recompor também, sabe? Ficou meio bagunçado. Aí num momento, lógico, e num momento como esse, você tem um batedor de falta, né? Você tem um cara da bola parada, é importante, principalmente em jogos como esse, né? E eu vou falar pro torcedor cruzeirense, vão acostumando a gente jogar com paciência, porque a bola que o Cruzeiro tá jogando, porque esse time tá jogando, os gestos, cara, é um meio toque na bola, o primeiro tempo é incrível, cara, sabe? Em velocidade, vai ser normal os times virem aqui e ficarem todo ali atrás, retrancado, brigando por uma bola, né? E aí, geralmente nos erros que acontece, né? Foi um erro ali, meio que coletivo nesse contra-ataque, mas tem que dar muita moral pro Kennedy, pro John Kennedy, que é um baita jogador. Se fosse outro, até o Jonathan Jesus errou o bote, não tem que dar, você tem que dar bote na certeza, mas ele se recuperou, e aí a qualidade do John Kennedy. O John Kennedy tem jogado pra caramba nesse time, cara. Se eles, menino tivesse a cabeça boa, Vini, você tá doido, ele é forte, ele deu uma trombada no Romero ali, cara, é incrível, um baita jogador. E o Cruzeiro realmente precisa ir no mercado, né, como tu falou, né, e buscar precisa do referência, não tem jeito, né, cara. O Neise hoje teve aquela, o Bruno Rodrigues também entrou, sofreu aquela falta, mas o Bruno Rodrigues também não tá legal, ele tem que até dar uma olhada no percentual dele, sabe? Então porque vai cada vez mais encontrar esses times assim, um jogo reativo, onde vai ter muita posse de bola, mas vai ter que ter o cara do pra um, cara, de fazer uma coisa diferente, senão não vai. É isso que eu senti falta assim no jogo de hoje, né? Porque o Cruzeiro por dentro, ele tinha muita qualidade. O Gerson se aproximava do Matheus Pereira e sempre saía algo de bom. Mas quando o jogo ia pras laterais, aí você esperava assim, poxa, Arroio, vai pra cima. O Arana é bom lateral, mas assim, cara, não vive um grande momento. E não é um grande marcador. O Arana sempre se caracterizou mais pelo apoio e não pela marcação. E aí o Arroio pegava essa bola, às vezes tocava pra trás, não tinha aquela confiança de ir pra cima do lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. O Christian não é esse ponta também, né? É um jogador que agrega muito, mas sente falta de ter um cara ali, o Fabrício, pra olhar pro Guga e falar, ô Guga, pra cima, velho. O Guga também não é um grande marcador, então acho que o Cruzeiro ele não conseguiu aproveitar muito bem esse jogo pelos lados, onde que eu acho que era a maior fragilidade do Fluminense hoje. E aí o Cruzeiro não teve muito esse jogo forte, né? Pelos lados do campo, o Sinisterra, eu concordo, foi o melhor assim desse setor, que ele entrou bem, buscando o jogo, arrancada, e se esse cara tiver sequência, se ele não se machucar, e tomara Deus que isso não aconteça, é um reforço para a temporada, é um reforço para esse segundo semestre, porque tecnicamente ele é acima, então é um jogador também que acrescenta bastante. Outro jogador que foi pouco exigido hoje, né, o Otávio, mas no início do jogo já mostrou assim uma experiência ali, uma hora que o cara, uma simplicidade fazendo a falta, não querendo fazer aquela falta e espalmando, sabe, aquela coisa, chamar a coisa, foi lá e meteu a bola pra, cara, e como ele tá evoluindo, cara, esse jogador aí tem tudo para ser um baita goleiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.